histórica do Freud. Essa ideia histórica do Freud, ela vai nos... eu vou fazer só uma passão mesmo hoje, porque o nosso curso ele vai percorrer com as ideias do Freud, essas ideias tanto quanto históricas. Então nós vamos fazer um percurso de identificação biográfica, e dentro da biografia do Freud a gente vai trabalhar com as teorias, né? Porque Freud é um teórico no qual ele não faz a coisa tirando da sua cabeça, né? Ele faz a coisa de acordo com a construção social, a construção de sua época. Um exemplo rápido, nós vamos entender em 1920 no Além do Princípio de Prazer. Né? O Freud não iria escrever o Além do Princípio de Prazer, não naquele momento. Ele estava tentando concluir a sua ideia de pulsão de morte. Inclusive, nós vamos entender aqui daqui a pouco que essa questão da pulsão de vida e de morte começa com a briga com Jung. Já vamos começar na fofoca. Já começa com Jung, né? Essa briga com Jung. Mas em 1920, o Freud vai dizer, olha, eu vou lançar esse texto, mas ele escreve em 1918, e 19 ele conclui, fazendo o que nessa conclusão? Ele percebe que a sua filha Sophie, ela pega gripe espanhola, foi a penúltima, não, nós tivemos agora a Covid, antes da Covid, foi exatos 20 anos atrás, 100 anos atrás, a gente teve outra epidemia, outra pandemia, que foi a gripe espanhola, que a filha do Freud morre de gripe espanhola, né? Ela morre. E aí o Freud vai dizer que ela apontava, né, assim, dizia, olha, pai, eu quero estar vivo, mas alguma coisa do meu corpo não quer viver. É esta frase que faz o Freud pesquisar a força da pulsão de morte, né? Então veja bem como que a coisa funciona a partir de uma lógica histórica do Freud, né? O Freud vem, ele não constrói alguma coisa a partir do não, ele vai tentar sempre levar a sua condição de prática a partir... Gente, mas olha, tá entrando aí, ó. Vai com uma questão de prática, assim. Então, nós vamos entendendo ao longo do curso, mas hoje eu vou fazer um panorama rápido sobre um quadro cronológico da vida do Freud, né, que nasceu em 1856 e morre em 1939, e com isso nós vamos falar sobre essas criaturinhas aqui. Mas antes da gente falar sobre essas criaturinhas, eu vou compartilhar a tela, vai ser melhor do que compartilhar somente aquela imagem. Mas inteiro aqui dessa aqui. Vamos lá. Certo, vocês estão vendo aí a minha tela? Vai aparecer agora. Para mim ainda não apareceu. Apareceu, perfeito. Deixa eu diminuir ela aqui, porque senão ela vai ficar muito grande para mim. Certo. Então vamos lá. Nós temos uma condição de vida do Freud, né? Assim, o pai do Freud, Jacó, ele já tinha uma família. Ele já era de uma família, ele já tinha constituído uma família no qual ele tinha 2 filhos, né? Esses 2 filhos do Freud, né? Esses 2 filhos que o Jacó teve. O Jacó, então, perde a esposa e vai casar com uma mulher muito mais jovem. A mulher tem a idade do seu filho mais velho. Eu não vou lembrar de nomes agora, tá? Eu vou me negar a esse movimento. O Freud, então, o Jacó casa com uma mulher que ela deixa eu só pegar o nome da senhorinha aqui, vai ser mais fácil. Ele casa com uma mulher... Aqui, ó, temos sim. Isso. Temos nome sim, sabia que a gente ia ter nome. Então, o Jacó, ele casa com Rebeca, Rebeca morre, então ele casa com Amália. Amália tem a mesma idade do seu filho Philips. Na verdade, ela é 1 ano mais velha do que Philips. Amália é a mãe do Freud, né? Então, Jacó Freud casa com a Amália Nathanson, e aí eles têm alguns filhos. Desses filhos, o mais velho é o Sigmund, o meu pequeno, precioso Sig, né, como a Amália dizia. Tem também o Július, a Ana, não é a filha do Freud, tá? A Ana, a filha do Freud, inclusive tem esse nome por causa dessa tia, dessa irmã do Freud. O Alexandre, na verdade não é o Alexandre, é o último.
a Rosa, a Marie, a Dolphine, Pauline e o Alexandre. Esta é a família do Freud. E aqui nós temos Emanuel e Philippe. E olha que fofoca interessante. Dizem as más línguas, tá? Não sou eu que estou dizendo, dizem as más línguas. E quem é pai do Freud não é Jacó, porque Jacó já era muito velho, que era Philippe, o filho mais velho de Jacó. Então tem uma fofoquinha que dizem que Philippe tinha um caso com a sua madrasta, né? Isso é só fofoca da época, porque fofoca também acontecia na época do Freud. Então tem algumas... A Rudine Nestor, na biografia dela, ela faz um percurso da família Freud, né? Então ela começa lá no tataravô do Freud, para falar da relação, inclusive da relação do Freud, da família Freud com a religião judaica, né? E aí o Freud diz que essa primeira criança é filha do Philippe, porque eles fisicamente são muito parecidos, né? Então, a ideia daquela época era essa, que Jacó não era pai do Freud, do Sig, né? Era pai de todos os outros, mas do Sig era uma suspeita de que Philippe, que era um ano mais novo do que a Amália, né? Então, essa construção familiar, o Freud era uma pessoa absurdamente estudiosa, né? A Rudine Nestor vai dizer que Freud ele não tinha muito momento para fazer outra coisa além de estudar. Então ele lia tudo que parecia. Se entregasse um jornal para ele, ele lia. Se entregasse um artigo para ele, ele lia. Não interessa qual era o assunto. Então Freud era absurdamente dedicado à leitura. E o Freud tinha uma coisa que quando Marie era, na época, a sua irmã mais nova, ela aprende... A irmã mais nova não, a irmã... Mas a primeira adolescente, né? Assim, depois de todos, teve a adolescente, teve esses outros atrás, que era tudo escadinha. E aí, quando a Marie, ela ganha um teclado, ela ganha um piano, porque ela começa a tocar, ela era autodidata, ela começa a tocar, o Freud tinha 17 anos. Não, ela tinha 17 anos e o Freud estava na faculdade. E o Freud, então, faz o quê? Eles viajam, a família toda viaja. Olha que movimento interessante. Freud fala, não vou para essa viagem, se eu não me engano era para a Itália, não vou para essa viagem. Então, vocês vão porque eu vou ficar aqui porque eu tenho que estudar. E aí, quando eles voltam, a Marie não tem mais o piano. O Freud vendeu o piano da irmã porque dizia que dentro da casa onde tem um estudioso não pode se ter barulho. E ela falava, mas música não é barulho. Ele falou, música atrapalha a leitura. E aí, como a Amália era apaixonada, mãe de Freud, o que Freud falava, o que Sig falava, era bênção, ela falou, né, filho, você vai ter que tocar, então, em um lugar específico, aqui dentro de casa não. Então, este era o Freud. Esta criança mimada era o Freud. E era o mais interessante que a gente tem isso, né, assim, o mais novo que é o mais mimado. E o Freud vai escrever isso no texto de uma autoanálise. Eu indico vocês a darem uma lida nesse texto, porque é um texto que ele vai percorrer sobre a vida dele, né? Ele vai fazer uma autobiografia e ele vai dizer que Alexandre, apesar de ser o último, ele sempre foi o Alexandre o Grande da família. Porque a diferença entre Freud para ele são de 10 anos. Então, quando quando Alexandre chega, o Freud já tem uma certa idade para chama autoanálise. Agora, sim, especificamente, acho que de 1906, 7, 10, também sim, tá? Essa épocazinha de muita produção do Freud. Chama autoanálise. É o momento que Freud vai tentar fazer uma análise dele mesmo. E aí, esse Alexandre, ele vai deixar muito claro, né, assim, a força que Alexandre tinha na família e que ele vai sentindo que ele vai perdendo esse espaço. Mas, pelas biografias, Amália sempre teve uma condição direta, muito amorosa e muito diretiva com Sigmund Freud. E aí, Freud nasce no dia 6 de maio de 1856, e ele nasce em Freiberg, que hoje é a República Tcheca, né? Se ele tivesse nascido atualmente, ele seria tcheco. A família chega em 1960, então os irmãos dele, Marie, Adolfine, Pauline e Alexandre, eles já nascem em Viena, eles são austríacos, né?
Eles já nascem em Viena porque eles foram para Viena. O Freud vai para Viena com 5, 6 anos. Eles mudam para Viena por uma condição financeira, comercial, porque o pai do Freud, o Jacob, ele era comerciante, né? Ele tinha uma lojinha de tecido, e aí ele toma um cano do próprio irmão na República, em Freiberg, né? E ele decide abrir essa lojinha em Viena. Em Viena que Freud faz todo o seu percurso acadêmico, né? E ele inicia, então, com 17 anos, 18 anos, ele começa os seus estudos em medicina lá na Áustria, lá em Viena. Em 1976, ou seja, 3 anos depois, ele vira assistente do Instituto de Psicologia de Viena, né? Ele fazendo medicina, mas ele estava na faculdade de psicologia de Viena. A psicologia estava começando ali, né, começando ali a ser uma ciência, né, uma ideia de ciência com Wundt, com Titchener, né? O Titchener fazia a separação do corpo e da mente, enquanto o Wundt fazia ali, acreditava que tudo era uma coisa só, que a mente interferia no corpo. E aí, em 1980, ele encontra com Breuer. E aqui a gente, quando a gente estiver estudando isso no nosso primeiro módulo, nós vamos entender a função de Breuer. E Freud também rompe, né? Freud rompe com Breuer, porque Breuer não dá conta de bancar a sexualidade que a psicanálise propunha, né? Porque o Freud vai defender com unhas e dentes que a tratativa na qual faz o sujeito ficar neurótico é a sua relação com a sexualidade. É o seu não saber fazer com a sua própria sexualidade. E o Freud já desde o início já apontava isso, né? Com o texto que nós vamos estudar nesse primeiro momento, que vai ser o estudo sobre a histeria, o Freud vai dizer lá que a histeria ela é composta por uma questão de sexualidade não satisfeita, né? Não satisfeita no sentido de não demonstrável, não colocável. Ele vai defender isso, inclusive, em 1908, no Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, para dizer que a histeria acontece quando, e ele pergunta, né, por que a histeria acontece mais, as mulheres ficam mais paralisadas e o homem não, né? E aí ele vai percorrer pela lógica do casamento e também pela lógica do puteiro, né? Claro que ele não vai falar desse modo assim, puteiro, mas ele vai dizer exatamente que há uma construção no qual a sociedade permite que o homem tenha locais para descarga pulsional erótica e as mulheres não. Então ele vai dizer que essa não descarga retorna para o corpo como angústia, que ele vai defender, inclusive, mais futuramente, em 1926, após a ruptura com o Otto Rank. Bom, e aí ele vai ter o primeiro atendimento, né? Que ele vai buscar o atendimento, começa com Breuer atendendo a Ana. Aqueles relatos que a gente lê, né, no caso da Ana, que a Elizabeth von Ixi, agora eu tô com medo de falar se é Elizabeth von... Ai, a Ana é Elizabeth? Ou é Berta? Acho que é Berta. Acho que a Ana é Berta Pappenheim. Alguma das duas. Ana O, vamos ficar com esse nome mesmo. A Ana O, ela é a primeira paciente do Breuer. O Breuer começa a fazer o atendimento com a técnica psicanalítica, que é a técnica de apontar as questões sexuais, né? Só que ele não dá conta com a transferência. Então, é interessante que o Breuer abandona o atendimento com a Ana, sem dizer a Freud que ele estava abandonando, ele diz, Freud, vai dar uma olhada lá pra gente? Eu vou fazer uma viagem com a minha esposa, dá uma olhada nessa mulher. Sabe quando você vai olhar o gato? Você vai olhar o gato do amigo? Dá uma olhada lá, põe ração e água pra mim. É isso que o Breuer fez com o Freud. Dá uma olhada nela lá, ela tá paralisada, mas não vai para lugar nenhum, então vai lá, olha lá. E aí o Freud começa a fazer atendimento com ela e ele começa a interessar muito pelo caso. E ela começa a dizer questões transferenciais do que aquilo que ela desejava, porém na fantasia ela colocava como um ato que aconteceu. Entende? E isso era muito interessante, porque ela dizia, ela trazia modos no qual ela e o Breuer se entrelaçavam sexualmente.
Isso é muito, muito interessante, porque o Freud, então, fica meio, uai, o que está rolando, né? O que está pegando aqui esse pessoal querendo transar com o paciente? E aí depois o Breuer vai dizer que não. E aí o Freud começa a pensar sobre a composição do porquê que a Naó trabalhava a ideia de que eles ficavam juntos, né? E aí que parte do primeiro pressuposto de que há um investimento do paciente nesse sujeito que o ajuda com a escuta, né? Então, o Freud vai começando a perceber, com esse tratamento, que foi em 1881 que eles começam a fazer isso. Em 82, e olha como é que a vida do Freud, a partir de 80 é turbulada. 80 ele conhece Breuer, 81 ele atende a Ana, 82 ele fica noivo da Marta, né? Que era uma pessoa que tinha uma condição financeira até relativamente boa. 83, 84 ele começa as pesquisas com a cocaína, né? Que não sei se vocês assistiram aquela série maravilhosa, contém ironia no maravilhosa, que é aquela série do Freud, né? Que aquela série só quis dizer que Freud era cheirador. Mas aí que está o negócio. Freud não cheirava, porque a cocaína ainda não era instituída como uma droga que se cheira, né? O Freud bocejava a coca, né? Então ele bocejava, cuspia e dava dormência na boca. E aí ele passava isso para os pacientes que tinham acometimento na garganta. Esses pacientes engoliam, depois eles vomitavam e a dor parava. O Freud, inclusive, vai ter esse movimento de balanço, né? Assim, bocejar a cocaína quando ele tem câncer na boca, né? Para dar um alívio, porque a dentadura não encaixava mais. Que Freud vai colocar a dentadura, ele tem câncer na boca, então quando ele encaixava a dentadura, ele tocava a ferida do câncer, né? Então aí ele começava a trabalhar muito bochechando. Tem um teatro, tem uma peça, eu fui nessa peça em três produções diferentes, que é A Última Sessão, do Freud. Uma segunda que não foi com nenhum ator famoso, foi a que mais me angustiou, porque eles foram absurdamente fiéis com o Freud. Um Freud pequenininho, sabe que Freud era um cotoquinho, Freud não era um homem alto, Freud era uma pessoa de 1,72 m, então Freud era um rapazinho pititico, muito magrinho, e com muita... E aí nesse teatro, ele demonstra muito bem, e eu fico angustiado com tanto que o personagem tossia e cuspia sangue, sabe assim? E aí dava para ver que ele saía de perto para mexer na boca a cada 15, 20 minutos na sessão, nessa conversa, sabe? Até que um momento, o Lewis, que é o outro rapaz, pergunta se estava tudo bem, e ele diz que eu não estou conseguindo encaixar minha dentadura. E aí o tempo todo ele tossia, então dava uma agonia já, sabe assim? E era na época de guerra, então tocava sirene, ele cuspia no sangue, e toda hora ele tossia, ele deitava. Falei, gente, vou sair desse teatro. Vidinho de merda, esse finalzinho de vida dele. Mas ele começa a fazer esse movimento de bochechar a cocaína para aliviar a dor, né? Ele, então, em 1981, ele também forma como médico, né? O Freud forma como médico. Ele, então, começa em 1886, ele monta o seu consultório em Viena, né? Na tal da Bergasse 19, né? Ele monta o seu consultório e se casa com a Marta. Freud foi um homem absurdamente apaixonado pela esposa e pelos filhos. Se tinham pessoas no qual Freud era macio, era com os filhos. Tem um livro que chama Carta aos Filhos, que eles pegaram as cartas que Freud enviava aos filhos, e são cartas assim absurdamente amorosas, sabe? Tanto a ele com a Marta, quanto aos filhos dele, principalmente os filhos que estiveram na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Freud era disso, assim, o que a gente tem de mandar WhatsApp, o Freud tinha de mandar carta. Então, Freud mandava... Parece que Freud pegava metade do dia dele para mandar carta para os amigos, para as pessoas. Sabe? Gostava de mandar carta. Pois bem, e aí a gente começa a entrar num rolezinho, 1900, vamos fazer um salto aqui. Por exemplo, em 1895, ele vai ter o sonho de Irma, né?
que vai ter a ideia mais concisa da interpretação dos sonhos, que é um trabalho absurdamente interessante, que vai estar no estudo sobre histeria, nós vamos falar na primeira aula, nós vamos falar sobre o sonho de Irma, nós vamos passar por ele, mas o sonho de Irma mais focado, nós vamos trazer exatamente no módulo 2, que vai ser sobre interpretação dos sonhos. Em 1896, o Jacob morre, que é o pai dele, né? E o Freud vai dizer, assim, de uma tristeza muito grande, de uma cena que ele teve com o pai, que era uma cena no qual o pai estava de mão dada com ele, e o pai dele estava de kippah, e aí uma pessoa passa e diz, atravessa a rua, seu judeu nojento. E o Freud diz que ele queria que o pai reagisse. O pai, então, o kippah cai, o pai pega o kippah, não coloca e atravessa a rua. Então, o Freud diz que naquele dia, a partir daquele dia, o pai dele se enfraquece para ele. O pai dele deixa de ser um sujeito importante e forte na vida dele. E aí o Freud começa a tomar quem como pai? Felipe, o irmão mais velho. Ele começa, então, a colocar o Felipe, que talvez seja o seu pai biológico, seu genitor, Felipe, como esse sujeito que faz essa função paterna. Ok? Então, veja bem, morre em 1896 e o Freud começa uma certa autoanálise em 1897 e abandona a teoria da sedução que depois Laplanche vai vir trazer com mais afinco, né, na teoria da sedução generalizada. Que a sedução é o que Freud acreditava que o sujeito, que o pai, a mãe, seduzia a criança, né, para que ela pudesse ter as suas fantasias edípicas. E aí o Freud vai fazer uma frase que, para mim, ela é porca. Ele vai dizer, então quer dizer que Viena só tem perversos. Todos os pais de Viena são perversos. Mas eu acredito na sedução porque eu acredito na sedução do grande outro. Né? Há um movimento do grande outro para permanecer nesse lugar de grande outro. Mas nós não vamos entrar nessa celeuma, não. Pelo amor de Deus, não é Freud. A gente está aqui para falar de Freud. Em 1900, ele lança o seu primeiro livro, né? Livro mesmo, bancado ali, que é a Interpretação dos Sonhos. E, pasme, o Freud lança em 1900 para ser a obra do século, da abertura do século. Então, o Freud fala, ó, vai vir Interpretação dos Sonhos porque essa obra, gente, ela vai desmoronar, ela vai, assim, destruir a sociedade. Ela vai vir, assim, pegando, sabe, dando tapa na cara na galera. É isso que vai acontecer. Até que, nos 5 primeiros anos, vendeu 300 cópias. Até 1905, ele já estava escrevendo os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade e interpretação dos sonhos. Eu vou parecer escroto aqui agora, mas em 5 anos o meu livro vendeu mais do que do Freud. Você vê que fracasso do Freud. Quem é Marcel, gente? Sabe? É isso que o Freud ficou pé da vida, porque no primeiro ano vendeu 100 e pouco. E o Freud falou, não é possível. Não é possível que eu fracassei desse modo. E aí ele falou, vou seguindo aqui, já estou aqui, já tem tempo, né? Estou aqui já tem um tempinho, vou continuar. Tem 10 aninhos que eu estou aqui, vou dar continuidade nesse rolê. E aí o Freud continua, e aí ele faz um tratamento caótico, tá? Um tratamento caótico com a Dora. Vocês lembram do caso da Dora, né? O caso Dora é um caso caótico. Eu não sei se vocês sabiam, gente. O Freud faz uma ideia de que a Dora estava afim do Sr. K, né? Ela queria beijar, ela queria ser a senhora K, para beijar o Sr. K, por isso que ela dá uma bofetada como uma reversão, né? A Dora tinha 14 anos, gente. Dora tinha 14 anos. E o Freud, ele atende, a gente lê, só que a gente não se apega aos 14 anos, a gente acha que é uma mulher de 25. Tá? Não, Dora tinha 14 anos no atendimento do Freud. E aí, em 1902, o Freud funda a Sociedade das Quartas-Feiras para poder conversar e criar uma psicanálise mais popular, certo?
E aí a gente começa a entrar na nossa fofoquinha mais precisamente, tá? Vou trazer aqui a fotinha dos nossos queridos psicanalistas. Quem chega primeiro nesse rolê? Quem chega primeiro é o Karl Abraham, Alfred Adler. Esses dois chegam nessa sociedade e já chegam com muitas ideias para Freud. Eles já apontam ideias mirabolantes, assim, de vamos transformar isso numa sociedade, vamos transformar isso, as pessoas pagarem para estar aqui mensalmente, sabe? Vamos fazer a coisa acontecer, Freud. Freud gosta muito da iniciativa desses dois. Freud gosta muito dessa proposta que esses dois acontecem, do modo que esses dois apresentam. E aí vem William Steckel, vem Ernest Jones, que é um inglês. Não sei se o Hans vem antes do Marx, mas aí os dois também se apresentam ali. Em 1905, Alfred Adler era médico de uma família pobre, de uma família no qual o pai era um alcoolista, a mãe era uma desempregada, então a família comia e bebia pelo dinheiro dos dois filhos. Um trabalhava como mecânico, o mais novo, e o outro ele fazia faculdade e trabalhava como administrador. Esse mecânico se chama Otto Rank. Né? O Alfred Adler, então, numa conversa enquanto tratava de Otto Rank começa falando das suas ideias filosóficas. E o Adler fala assim, você já fez filosofia? Você tira essas ideias de... Ele falou, não. Eu só tenho isso da minha cabeça mesmo. Assim, quando eu estou consertando o carro, eu fico me perguntando o que está rolando ali, sabe? Me vem a cabeça. Assim, eu estou ali apertando o parafuso pensando na condição da vida. E aí o Adler fala, eu vou te dar um livro. Entrega o livro, que são o livro das os 3 ensaios sobre a teoria da sexual do Freud, para o Otto Rank, e ele fica alucinado. E aí ele começa a devorar os trabalhos de Freud. Então ele pergunta, o Alfred aparece novamente na casa dele, ele diz, olha, você conhece esse autor aqui, que você me deu o livro? Ele falou, conheço, brother, colega meu. Ele falou, então eu quero que você me apresente, eu quero que você me leve até ele. Então, esse rapazinho de 19 anos, mecânico, né, conhece Freud, e o Freud fica alucinado pela ideia de Otto. Só que Freud diz, não tem como um mecânico fazer trabalho psicanalítico, né? Esse rapaz precisa de uma base, seja lá qual base for. Então Freud se destina e diz ao Otto assim, eu vou, queridinho, eu vou pagar sua faculdade. O Freud, então, paga a faculdade de filosofia do Otto Rank. O Otto Rank faz essa faculdade, juntamente está ali na Sociedade de Quarta-feira. O Otto Rank abandona esse lugar de mecânico, sai de casa, deixa lá o pai, a mãe se ferrarem, e falou, papai agora é Freud, que o Freud acreditava nisso, né? Freud sempre acreditou que o Otto Rank colocasse ele nesse lugar de pai, né? Um pai que ele nunca teve, um pai no qual seja um homem forte, firme, etc. E aí o Freud, então, adota esse rapazinho, chamado Otto Rank. Otto Rank, ele é austríaco, né? E então ele investe bastante na psicanálise. E aí começa um movimento muito difícil, porque como o Otto Rank começa a ser o queridinho do rolê, o Ernest Jones e o Karl Abraham começam a ficar um pouco puto. Fala, mas o que está rolando aqui? Que esse homem está dando mais valor para uma criança do que para a gente. Então, eles começam, isso é nitidamente, isso é na biografia, tanto esta daqui que eu li, que é o Lado Oculto de um Visionário, quanto a da Rodinesco. A Rodinesco é muito mais histórico, né? Essa aqui é muito mais pessoal. Essa daqui é muito boa, tá? Eu particularmente, eu li a do Peter Gay, eu nunca li do Ernest Jones, porque é muito, muito babaú. Do Peter Gay, do Breguet e da Rodinesco, o melhorzinho para mim foi esse. Ou melhorzinho não, o melhor, porque elas
a do Peter Gay e a da Dinesco, elas são cabulosas. A Dinesco, ela é historiadora, né? Então ela vai contar a história, quase que ela conta a história do judaísmo antes de chegar em Freud. Você vai fazer você ter entendimento por que essa família é judaica. E aí, o Freud conhece Otto Rank, começa a bancar o Otto Rank e fala: olha, Otto, você será, para mim, o filho, né, da psicanálise enquanto Ana não cresce, né? Embora a Ana fosse contemporânea dele. Inclusive, Freud faz indicações de que a Ana pudesse casar, né? Uma outra fofoca, gente. Um dia, o Freud morava já na Inglaterra, e aí tinha ele morava numa casa, onde tinha um consultório em cima, uma casa embaixo, e um pequeno sótãozinho assim embaixo, sabe? Como se fosse 3 andares, e um andar que tinha 2 cômodos e um banheiro. Ana Freud morava lá, nesse lugarzinho. O Freud morava na casa, o consultório dele em cima, e a Ana Freud morava embaixo. Ana Freud, então, decide convidar, não sei qual é a palavra, ela abre as portas para uma amiga com um filho e morar com ela. Então mora Ana Freud, esta outra mulher, e o filho desta mulher, uma mulher divorciada, desquitada, né, como diz os mais antigos. E aí, numa sociedade, num dia de quarta-feira, alguém provoca o Freud, quando já estava maior, né, já tinha mais gente, assim, alguém provoca o Freud, e essa coisa, assim, de 2 mulheres e uma criança morando juntos. E o Freud dá uma resposta, é uma nova forma, uma nova formação familiar. Ou seja, deixa a minha filha morar com quem ela quiser. O Freud disse que era uma amiga, mas o Freud sabia que era parceira da Ana. O Freud sabia que o investimento que Ana tinha pelo pai, em fazer o que fez pelo pai, que Freud morre ao lado de Ana, né? O que acontece, o modo no qual Ana se dedica ao pai, não é porque ela não teve pretendente para casar, é porque ela não queria os homens, ela não se interessava por homens. E um momento em que ela consegue se relacionar como mulher, já na Inglaterra, já com essa amiga, né, que já tinha um filho, inclusive, e vai morar por muitos anos, moram essas três pessoas nesse local. Então, Freud vai trabalhar, vai apontar isso, né? Uma nova formação familiar, né? Deixa minha filha quieta, pelo amor de Deus. Embora ele tenha indicado o Otto Rank para conhecer. Né? Falou, olha, filha, você podia dar uns pega no Otto Rank. Agradeço, pai. Fica à vontade, né? Fica à vontade você. E aí o Freud coloca o Otto Rank como secretário da sociedade e também como editor dos artigos da Zeitung freudiana, né, da construção da IPA. Só que isso daí já é lá para 1918, 19, né? É porque eu estou contando a história do Otto Rank inteira, daqui a pouco eu volto para contar também a relação dele com Jung e Ferenczi. Porque em 1907 ele conhece, então em 1905 ele conhece o Otto Rank, em 1907 ele conhece o Jung e em 1908 ele conhece o Ferenczi, né? Que são os 3 que seguiram. Infelizmente o Otto Rank não é tão conhecido pela gente porque ele vou contar a história dele que vocês vão entender. Então o Otto Rank começa a se sentir muita vontade na psicanálise, e o Freud, inclusive, adorava conversar com o Otto Rank, porque o Otto Rank tinha muitas críticas. Então ele colocava o Freud contra a parede, sabe assim? Mas isso daqui, Freud, isso ali, né? Principalmente quando se tratava de angústia, porque o Otto Rank, ele foi ter sua primeira relação sexual com quase 30 anos, porque ele tinha angústia de mulher. Ele tinha pavor de se relacionar com mulher. E aí ele começa a fazer análise, né, com o próprio Freud no início, e depois ele começa a fazer análise que eu não me lembro com quem, mas não era desses daqui, até que ele começa a ter um movimento muito forte dentro da psicanálise, criticar muito Freud e começar a publicar muita coisa. E aí o nosso querido Ernest Jones e o Karl Abraham começam a ficar com muita inveja, até que o nosso querido Otto Rank, em 1925, lança um livro chamado O Trauma do Nascimento.
Esse livro vocês conseguem comprar, tá vendo? Eles publicaram, eles fizeram novamente o lançamento deles. É um livro muito, muito louco, muito maluco, sabe assim? É uma coisa muito interessante. Mas falo, não é possível que o Otto Rank acreditou nisso aqui, não, irmão. Sabe? É igual o Ferenc, não sei se já leram Talassa. Eu tenho certeza que ele tinha usado droga. Porque foi muita viagem filogenética. Muita viagem filogenética. Pior do que Totem Tabu. Então o Otto Rank vai fazer esse movimento de trazer essa condição e criticar muito o Freud, porque o Freud, olha, eu sou angustiado, as pessoas são angustiadas, mas é isso mesmo. Problema da sexualidade. Questão aí sexual do rolê. Eu tô falando, não, brother, não, pai, não, brother, não é só assim, não, né? E aí o Otto Rank vai, inclusive, apontar e trabalhar, eu separei aqui uma partezinha para a gente poder ler junto do Otto Rank, que eu achei muito interessante. Espera aí, que eu vou chegar lá. Aqui, ó. O Otto Rank, então, ele vai combinar o trauma do nascimento, angústia não, trauma do nascimento, o trauma como resultado. O resultado do trauma é a angústia, né? Que ele vai trabalhar. O Rank, essa parte do trauma e da angústia faz um sentido muito legal. Mas ele vai dizer que o nascer, uma coisa muito, muito interessante, que ele vai dizer que o nascer é já traumático para o próprio ser, né? Então, o que ele vai dizer com esse nascimento? É você saiu, Verônica saiu de mamãe, já está traumatizada. Por quê? Porque o pulmão abre, porque os olhos deu uma luz, aquilo que estava completamente fechado, um ar entra nos pulmões, o estômago é sentido. Mas, graças a, sei lá, já a Deus, quem seja, nós não lembramos disso. Porque imagina a dor do bebê. Nasceu, né? Nascemos. Imagina a dor. Eu acho isso interessantíssimo nessa proposição dele. E aí ele vai dizer que isso é uma das condições da dificuldade da separação de mãe e filho, né? Porque é uma tentativa de compensar esse sofrimento, né? Então eu quero compensar o sofrimento de ter saído de mamãe como não saindo de mamãe, mantendo-se colado. E ele, inclusive, vai fazer uma crítica à pulsão de morte. Ele vai dizer, olha, Freud, esse negócio de voltar ao chegar, né? A gente quer voltar ao inorgânico enquanto pulsão de morte, talvez a pulsão de morte seja a pulsão de fato de vida. Por quê? Porque a gente quer voltar ao inorgânico. Quando é que fomos inorgânicos? Como feto. Então ele vai dizer que a gente quer, não é morrer, mas é voltar para dentro de barriga de mamãe. Então, essa construção, para mim, ela é linda, sabe assim? Essa saída que o Otto Rank encontra para dizer que o movimento de um sujeito é um movimento de voltar a ser um feto. Por quê? Porque ali eu não tenho um trauma. Né? Ali não há nenhum movimento traumático. E aí vai dizer, né? Fazendo uso de suas observações, o Otto Rank, sobre os homens sofriam de guerra, os efeitos de guerra, Rank questionava o que se tornara um pilar básico da teoria psicanalítica, um dogma que remontava ao abandono do Freud na teoria de sedução. Então, ele também retorna à ideia da sedução. Né? Para dizer, o conceito de trauma do nascimento ou de qualquer outro trauma era um radical desafio à insistência de Freud em minimizar o trauma em favor do conflito impelido pela sexualidade. Então, o que o Rank vai construir com Freud vai dizer, olha, tudo que você cai na sexualidade, irmão. É só isso mesmo? Tudo vai cair nesse negócio aí, dessa diferença anatômica dos sexos, e aí o que Freud faz? No ano seguinte, 1926, o Freud fala, Rank, na moralzinha, vai te ferrar, quero saber de você mais não, você está criticando demais o meu rolê, está criticando demais a minha vida, a vida porque o que acontecia na época? Você fazia parte da sociedade psicanalítica, para você ter um livro publicado,
você precisaria apresentar para os membros. Então, os membros iriam ler, os membros apontariam o que eles acreditam, né? E aí sim o livro poderia ser ou não publicado, como um livro de psicanálise. O Otto Rank mandou uma banana por debaixo dos panos, publicou e entregou já publicado. Falou, ó, toma aqui vocês. E a galera ficou enlouquecida. Ele baba ovo do Freud o livro inteiro, porém, contudo, entretanto, toda babação de um ovo tinha um mas. Mas, Freud pega aqui, mas, não sei o que lá. Então, ele pega o trauma e a angústia como ponto principal de uma análise. Para que a análise possa acontecer, você precisa estar vinculado, entendido, o trauma como ponto principal e a angústia como resultado desse ponto dentro da análise do sujeito. Uma análise não funciona se não for desse jeito. Então, o Otto Rank começa a entender o movimento como uma construção de uma teoria não única, né? Porque ele, inclusive, usa esse termo. A psicanálise freudiana é uma teoria única. Cai sempre no mesmo lugar. Sexualidade. 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 O Freud fica absurdamente tomado. E aí começam umas publicações, gente, assim, grotescas. Grotescas. Vou trazer aqui para vocês. Ele, inclusive, diz que a teoria do complexo de Édipo ela não deveria tomar o papel principal como ela toma, porque ela é resultante de um trauma do nascimento, e aí também vai pegar essa sardinha pro lado dele, né? Óbvio. E aí, o querido Adler e o querido Ernest Jones, juntamente com Karl Abraham, né? O Adler, que era o médico da família, também entra nesse trio. Eles, então, fazem um movimento para expulsar Otto Rank da psicanálise. Então, Otto Rank ele é expulso da sociedade. Mas ele não é só um expulso, assim. Ele não só foi expulso. Ele foi expulso com requinte de crueldade. Porque a psicanálise freudiana da época, ela não te tirava de lá, ela te tirava e te queria te queimar vivo. Né? Então, eles, inclusive, cria-se notas dizendo não aceite Otto Rank como analista. Se você, Ana Merel, Lu Lobato, Sofia, se vocês quiserem ser analistas da IPA, né, serem analistas e se interessarem por fazer uma formação psicanalítica freudiana da época, se vocês fossem pacientes do Otto Rank, vocês deveriam abandonar. Então, era obrigado. Você quer estar aqui? Abandone seu analista. Para você ver o ponto de perversidade do rolê. E eles começaram a colocar notas, inclusive dizendo, o Freud disse isso. O Freud disse isso. Que o Otto Rank, ele faz uma nota para a revista, dizendo que Otto Rank era esquizofrênico. Para você ver o grau de perversidade, porque o sujeito foi criticado. A teoria de Otto Rank não tem nenhum embasamento, porque ele é um esquizofrênico. E aí ele escreve uma carta, depois eu posso até mandar foto para vocês da carta do Otto Rank para Freud, assim, dizendo, olha, você pode dizer o que você bem entender, você construiu toda a minha vida, você que esse pensamento e esse movimento, aquilo no qual eu estou hoje, quem eu sou hoje, é devido ao seu investimento em mim. Eu jamais teria condições de fazer uma faculdade de filosofia, muito menos, e fez isso tudo, até que Otto Rank decide sair da Europa. Ele vai para os Estados Unidos. E veja bem, ele vai para os Estados Unidos, fotinho dele. Tadinho. E aí, esse sujeito, ele vai para os Estados Unidos, e aí ele começa uma nova prática psicanalítica. Ele continua se chamando de psicanalista, então ele vai ter uma prática que é muito legal, que ele não vai ser esse psicanalista duro e frio como Freud era, como o analista dele era.
que ele dizia que o meu analista me fazia chorar quando ele vai escrever uma carta para o Freud. O psicanalista no qual me atende me fazia chorar, parecia que por maldade, sabe assim. Então ele diz, a psicanálise não precisa disso. E ele vai construir uma técnica psicanalítica mais acolhedora. E veja bem, eu vou ler este parágrafinho aqui para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo. Não apenas Rank foi banido, como também exigiu que seus associados e as pessoas associadas por eles fossem purgados de suas ideias. Porém, as ideias e as técnicas inovadoras de Rank foram assimiladas por novos nomes. Gestaft estabeleceu um programa rankiano na Pensilvânia. Então, abriram-se um laboratório na Universidade da Pensilvânia com os estudos rankianos. Ou seja, ele se torna um novo modo de se pensar a psicanálise nos Estados Unidos. Na Pennsylvania School Social Work. E suas ideias influenciaram vários psicoterapeutas e se tornaram, posteriormente, figuras proeminentes, como Carl Rogers, Franz Alexander, Rollo May, Lifton e Irving Yalom. Esses estudaram o Otto Rank, estudaram com o Otto Rank. E para você ter noção, o Otto Rank tem influência na teoria humanista de Carl Rogers. Para você ver como ele muda exatamente o modo de tratar o paciente. Né? De um acolhimento muito intenso. Né? E de um acolhimento necessário. Então, bem, gente, nós chegamos ao nosso querido Otto Rank, né? Essa ruptura. E aí, veja bem, ele se rompe. O Freud escreve sobre a ansiedade, angústia, na verdade, em 1895, no estudo sobre histeria. Depois ele reforça essa mesma ideia em 1905, nos 3 ensaios sobre teoria de sexualidade. Depois ele reforça isso em 1910, quando ele vai fazer a separação da pulsão do ego e pulsão sexual. Depois Freud não atualiza até que ano seguinte da briga com o Otto Rank. O Otto Rank colocou o homem para pensar. Falou, olha, essa teoria de angústia sua é uma teoria fracassada, uma teoria pobre, uma teoria horrível. Você precisa avançar na sua ideia de angústia. E aí Freud vai trazer o que nós entendemos hoje como angústia, né? Como aquilo enquanto afeto. Eu vou trazer aqui para vocês rapidinho. Qual é a teoria do Freud que ele vai trabalhar em inibição, sintoma e angústia, ou, né, você pode traduzir aí também, inibição, sintoma e medo. Veja bem, o Freud vai dizer que a pulsão, e aqui eu estou dizendo pulsão enquanto representante, tá, gente? Não estou dizendo a pulsão propriamente dita, não. Estou dizendo a pulsão enquanto representante. A pulsão, ela tem 2 composições. Aquilo que vai ser chamado de ideia e aquilo que vai ser chamado de afeto. Ó, a gente chega na hora. Aquilo que deixa eu ver aqui, uma pessoa falou que manda mensagem. Mas não sei se... E aí, pois bem. E aí, a pulsão é isso, né? Então, a pulsão é nessa condição de uma certa separação. É como se a gente pudesse dizer, gente, eu traduzo e tento mastigar para a gente poder entender, como a ideia enquanto a qualidade e o afeto enquanto a quantidade. Né? Então, eu posso encher um copo de alguma coisa, mas se isso não tiver uma qualidade, né, assim, vamos fazer um exemplo ridículo, vamos fazer. Se você tem um copo de Dolly, refrigerante Dolly, você tomar e ter uma diabetes. Então, você enche o copão de Dolly, você vai dar 2 goles no Dolly, vai querer morrer. Né, assim. E aí você, então, tem um copão de Coca-Cola. Aí é uma qualidade. Sabe assim o que eu estou dizendo? Então, tem uma separação, uma ideia de separação muito interessante nessa ideia pulsional que o Freud vai trazer
né? E essa pulsão, não sei se, né, se vocês têm um certo entendimento, assim, localizam, né, que esta pulsão, essa ideia vem de Krafft-Ebing. Krafft-Ebing, lá no Psicopatia Sexualis, ele vai trabalhar com uma força instintual, natural, que chama Naturtrieb. E o Freud vai dizer, você está certo, irmão, mas tem alguma coisa que não é natural. Tem alguma coisa que é do próprio sujeito pensante, né? Que é aquilo no qual não há objeto pré-determinado. E aí o Freud vai trabalhar isso, uma ideia e um afeto. Nesta perspectiva de que o Otto Rank vai dizer a Freud que a teoria de angústia do Freud é uma teoria porca, Freud vai dizer, ele tem razão. Ele tem toda razão. E aí o que acontece? Quando esta pulsão ela está em um movimento, a ideia se localiza no inconsciente e o afeto vai para a consciência. Porque tudo aquilo que é pulsional, enquanto afeta, resulta no corpo. Ou seja, o afeto é tudo aquilo que afeta o corpo. Certo? Então eu tenho um corpo no qual ele é afetado. Sabe quando a gente está com aquele mal-estarzinho horroroso? Sabe? Um trenzinho ruim no peito? Então, gente, não faço ideia do que está rolando, mas tem um trem aqui apertando o meu coração. Aí você fala, eu vou falar lá, vou pro analista e vou falar, e de repente você volta, às vezes pior, mas pelo menos solucionar, alguma coisa perpassa pela cabeça. Porque o Freud vai dizer que aquela ideia inconsciente se ligou ao afeto. Então, ele vai apontar em 1926 que o afeto, ele é o afeto solto no corpo. É angústia. É angústia. Então, angústia, em 1926, no texto de Inibição, Sintoma e Angústia, para Freud é o afeto solto do corpo é tomado como angústia. O que é afeto solto no corpo, Marcelo? É quando eu tenho uma libido. Essa libido toda libido tem um objeto, óbvio. Essa libido tem um objeto, porém o objeto não existe. Então, essa libido, ela está investida em alguma coisa no qual não descarrega. Porque Freud pensa em descarga. Prazer para Freud é descarga de tensão psíquica. Então, eu sempre uso, e sempre vou usar esse exemplo. Eu tenho uma lâmpada, todo mundo que já ouviu esse exemplo, óbvio, tem uma lâmpada. Se eu descarrego, se eu ligo o interruptor, a energia vai descarregar na lâmpada. A lâmpada é o objeto no qual eu tenho uma descarga. Se eu tiro a lâmpada, o que acontece? Curto-circuito. Retorna a energia sem descarga. Então acontece o curto-circuito. Isso é angústia para Freud. É quando eu invisto no objeto sem a existência do objeto. A pessoa morreu, gente. A gente fica desesperado. Por quê? Porque eu estou investindo libido, só que não existe mais o sujeito. Não existe mais objeto para que esta minha energia psíquica seja descarregada. É como se eu tirasse a lâmpada. Não vai iluminar, essa energia vai ficar circulando sem uma descarga. Então, o objeto serve para Freud somente para uma descarga pulsional. E quando essa descarga não acontece, o corpo fica com o afeto solto. Então, o Freud, que vinha de um rolezinho com o Otto Rank, um rolezinho cabuloso, o Otto Rank dá uma provocada no Freud, o Freud vai dizer o quê? Dá para avançar disso aqui, que isso aqui está pobre aqui. Isso aqui está um pouquinho pobre. E aí eu disse para vocês que em 1907, o que acontece? Ele conhece o nosso querido Jung. Todo psicanalista que começa a trabalhar, lê Freud, aí está lá na faculdade, não sei o quê, começa a ter um ódio de quem? Tem ódio do Jung. Sem fazer ideia, mas falar Jung não serve para nada. Aquele místico, Jung joga tarô, sabe? Começa a falar essas coisas assim, terríveis, falando que o Jung... Mas o Jung, ele foi um sujeito que ele só provocou também. O Jung chega em 1907, 2 anos depois de Otto Rank, e ele chega com sabe assim, um feeling gostosinho. Freud falou, eu tô tomando tanta porrada
por causa desse texto dos 3 ensaios, eu já tenho meu filhinho, que é o Otto Rank, eu preciso de mais gente, então ele vai fazer o quê? Mais pessoas. E aí vem o Jung. O Jung, para vocês terem noção, foi o primeiro sujeito que utiliza da teoria freudiana da sexualidade nos tratamentos de psicose. O primeiro que faz essa aposta, o primeiro que faz a aposta é o Jung. O Jung, então, pega a teoria freudiana para poder se basear nos estudos da psiquiatria em Zurique. Ele nasceu em 1875, morreu em 1961. Ele foi psiquiatra, né? Vocês podem conhecer um bom momento um ótimo momento do Jung naquele filme gostoso, que chama Método Perigoso, sabe? Que é um filme puramente fantasia, né? É só fantasia no sentido de o analista transando com a paciente, e no final do filme eles falam, né, assim, Jung é o melhor psicólogo que existiu. Não é porque ele não é psicólogo. Então, perdeu. Tem que falar disso. Eu prefiro o Augusto Cury falando que Jesus é o maior psicólogo que existiu. Então, é nessa pegada que o Jung vai aparecer. O Jung começa a responder muito Freud, e aí eu tenho um pedacinho da carta dele aqui, dizendo assim, ainda que isso realmente não me incomode, ainda sinto que é repugnante, ridículo, por causa da sua inegável insinuação erótica, essa sensação abominável vem do fato de que, quando menino, fui vítima de um ataque sexual por um homem que cultuava. Ou seja, o Freud disse ao Otto Rank que aquela paixão que o Otto Rank tinha por ele era uma paixão homoafetiva. Aí vem o Jung, louco, assim, doido, querendo o Freud como aquele amor, e o Freud vai dizer o quê? Você está querendo meu corpo nu. Né? E aí o Freud, então, vai usar a sexualidade para explicar, inclusive, ele é 2 pontos, né? Ou você me quer como filho, como pai, você é meu filho, você comeu confusão aqui na minha cabeça agora. O Freud quer o Jung como filho e ele ser o pai, isso mesmo. E aí, assim como o Otto Rank. Só que o Jung falava, olha, na moral, vai rolar uma coisa muito louca aqui. E o Freud, isso é importante, o Freud adere à ideia do Jung, adere o Jung muito bem. O Freud vai falar isso para o Karl Abraham numa carta. Ele vai dizer, olha, se você prestar atenção na nossa sociedade, somente o Jung não é judeu. A família do Ernest Jones, embora ele não seja, o avô dele era judeu, e todos nós temos uma família judaica, exceto Carl Jung. Então é ótimo para que a psicanálise não seja uma teoria e uma prática baseada na religião judaica, para que outras religiões também possam praticar. E o Jung era protestante, né? Só que ele se ferrou, porque Jung vai fazer o quê? Vou colocar Deus no meio da psicanálise. Você acha mesmo? Eu vivi minha vida inteira sendo barrado pelo nome de Cristo, e agora você vai falar de sexualidade, eu vou aceitar assim tranquilão? Não vou, não. E aí o Freud e o Jung começam a fazer um trabalho muito próximo, e aí o Freud manda uma carta para o Jung dizendo, farei o que estiver ao meu alcance para lhe mostrar que sou inadequado para ser um objeto de culto. Ou seja, não vem me cultuar como você cultua Cristo, não, irmão, porque eu não vou ser sacrificado. Eu não vou morrer na cruz, não, tá? Não tenho essa pretensão. E aí, os problemas começam quando o Jung vai porque eles vão primeiro para os Estados Unidos, né? Em 1910. É a primeira vez que o Freud vai, o Freud fica, pelo amor de Deus, eu preciso ir embora desse lugar o mais rápido possível, lugarzinho porco. E aí o Freud vai embora, e aí o Jung, 2 anos depois, o Jung volta para poder fazer uma palestra em nome do Freud. Só que aí começam os problemas. Porque o Jung faz o quê? O Jung vai dizer os temas da palestra do Jung. O complexo de Édipo não tem importância. O conceito de sexualidade infantil é incorreto. Obter prazer não é idêntico em a relação à sexualidade. A libido não se define sexualmente. Não deve ser definido sexualmente. Freud estendeu muito a sexualidade.
Então, ele só pegou o basilar da teoria freudiana e enfiou no Freud de volta. Falou, isso aqui é teu, isso aqui é problema seu. Então, o Jung, ele ataca a raiz do problema do Freud. Até que eles já estão ali, né, meio problemático, em 1912. E aí, um jantar, 2 horas, o Jung e Freud conversando, isso está isso, o Ernest Jones estava próximo, porque o Ernest Jones ele parecia psicografar o Freud, né? Freud não podia andar que ele escrevia. A função do Ernest Jones na vida dele foi essa: escrever datilografar o que o Freud fazia. E aí eles começam a recuperar, o Freud começa a recuperar a amizade pelo Jung, ele dá uma desculpa assim, no Jung, até que nesse jantar ele desmaia. O Freud cai para trás, desmaiado. O Jung pega, e o Jung era um homem alto, né? Eu falei que o Freud tinha 1,72 m. O Jung era 1,84 m, um trem assim, sabe? O Jung era bem alto. Então o Jung carrega o Freud. Carrega o velho, coloca na cama, no hotel. E aí o Freud tenta identificar o que é que isso causou nele. Por que eu desmaiei? Porque no momento em que isso... O Freud acreditava no mundo inconsciente, é impressionante. Por que isso... Por que eu desmaiei quando eu falei com o Jung, estamos sussa, estamos dibas, estamos de boa novamente? Ele descobre, ele lembra, quando ele acorda no dia seguinte, que ele estava no mesmo quarto que ele escrevia a carta de despedida para o Fliss. Então, ele estava no mesmo quarto de hotel que ele separa do seu primeiro amigo, Fliss. E aí ele entende que o desmaio era a não aceitação das desculpas do Jung. Então ele rompe com o Jung ali. Olha como o sujeito acredita no inconsciente. Falou, é isso, o inconsciente me derrubou aí da cadeira, pode me carregar, me cultuar, mas eu não quero ser de perto de mim mais. Saindo. E aí ele escreve uma carta no mesmo lugar, se despedindo de um outro amigo, né? Que era o Jung. Mas aí eles continuam dando uma conversadinha até que em 1915 o Freud já muito avançado na teoria da metapsicologia, o Freud vai ter uma provocação, ele vai fazer o seguinte, né? O Jung fala, olha, a sua teoria pulsional dividida em pulsão do ego e pulsão sexual, ela é fraca. E o Freud escutava essas coisas. Freud, então, decide pensar melhor no que é isso para poder... Né? O Freud toma um choque dizendo, olha, isso daqui não se sustenta. Não está sustentando a sua prática. Seus pacientes não estão sendo curados somente por isso aqui. Então você precisa avançar. Então o Freud também vai avançar. E aí ele começa o trabalho, eu falei 1915, era 1913. Ele começa a avançar no seu trabalho da metapsicologia, com a teoria do inconsciente, o texto do narcisismo, né? Narcisismo é de 1911, mas as notas de rodapé, etc. Então ele vai avançar na teoria exatamente após a provocação do Jung. E eu fico pensando, se não tivesse Otto Rank, Jung, Ferenc, Freud ia ficar encostado, né? Ah, gente, ó, tô de bem aqui, falando de complexo de Édipo a vida toda. Não quero saber mais do que isso, não. É só isso. É tipo, pronto, obrigado. Beijo para vocês. Não quero saber mais do que isso, não. Aí eles terminam novamente. Percebe que Freud encerra duas... Ah, lembro. Ele também tentou colocar nas costas do Jung uma doença mental também. Um problema de saúde mental. Só que por que ele não colocou? Porque Jung diz, eu não sou psicanalista. Eu sou um psicólogo, um psicoterapeuta analítico. Então ele vai trazer a psicologia analítica. Não é uma psicanálise. Aí ele vai enfiar lá os misticismos, o espírito, Deus, e aí eu estou sendo absurdamente raso e preconceituoso, mas não tem problema nenhum com isso. Mas o que estraga na relação é que ele vai trazer o arquétipo do Freud. Quando Freud está falando do totem tabu, ele vai denunciar Freud que aquilo é uma possibilidade de arquétipo. E Freud fica enlouquecido, falou, tá maluco, tá doidão. E aí eles começam a briga se estabelece mais a partir daí.
E agora nós vamos para Sandor Ferenczi, né? Que é um amorzinho de pessoa. Amorzinho. Que foi conhecido em 1908. Olha como é que Freud está falando que a galera queria o Freud como pai, mas eu acho que de fato o Freud queria a galera como filho. Porque foi um atrás do outro, em 1905, 1907 e 1908. Sabe assim, filhinho. Foi no resguardo. Ele teve o Ferenczi no resguardo do Jung. Então, assim, é um atrás do outro. O Ferenczi. Ferenczi é um sujeito que eles foram entendendo. Eles foram, né, o Ferenczi encontra com Freud. Ferenczi era isso. O Otto Rank era 22 anos mais novo que Freud. O Jung era 19 anos e o Ferenczi era 18 anos mais novo do que Freud. Então, o Ferenczi ele chega com muito interesse pela psicanálise. Ele é húngaro, então ele trazia uma psicanálise por onde Freud não passava. E ele era também um leitor de Freud muito fiel. Né? Muito fiel. Só que ele teve um complicador. O Ferenczi ele não gostava da prática psicanalítica como esse homem duro, esse analista duro, esse analista cruel. Né? O Ferenczi vai trazer, em alguma medida, não com essas palavras, mas o analista enquanto um sujeito perverso, né? Enquanto aquele que não acolhe, uma construção muito parecida com a do Otto Rank. Por quê? Porque o Ferenczi e o Otto Rank foram colegas. Eles escreveram livros juntos. O Trauma do Nascimento, o único que lê antes de ser publicado foi o Ferenczi. E o Otto Rank ainda diz, não passe nem para o pai Freud. Fica com você aí, irmão. Não passa para ele, não. Eu quero surpreendê-los. Então, o único que lê, eles faziam trabalho juntos, eles tinham uma ideia de uma psicanálise juntos, de uma psicanálise de autenticidade, de uma psicanálise de acolhimento, de uma psicanálise de se entender com o paciente, de colocar o paciente a dizer o que ele está achando do tratamento. Né? O que você está achando disso aqui, irmão? O que você está, sabe? Você está pensando disso que você está se ouvindo, se escutando, né? Assim, o Otto Rank, inclusive, teve uma prática de um divã que, em certa medida, era um divã, ele estava de frente para o divã. Né? Então, era uma prática que o paciente ficava deitado, podendo ter visão do analista. Né? E o Otto dizia que essa prática era em momentos de maior trauma, maiores angústias. Né? Ele fazia ser visto pelo paciente. De frente com o divã. De frente com o divã. E aí, o Ferenczi também tinha essa ideia, e o Ferenczi, ele era nomeado, inclusive ele foi nomeado por Freud no texto Movimento Psicanalítico, que é também um texto que eu adoraria que vocês pudessem ler, que é um texto também, um texto puramente fofoca, é o Freud escrevendo a fofoca do rolê, e aí é o Freud que diz que o Ferenczi, ele é um personagem muito interessante e muito inteligente, um dos melhores pensadores da psicanálise da época. Só que Ferenczi também falou, olha, eu não vou ficar aqui não, só falando isso não, velho, eu preciso avançar. Né? E aí o Ferenczi, ele tinha uma coisa meio individualista, porque o Freud tenta convidá-lo, o Freud dá insinuações de convidá-lo para escrever Totem Tabu junto. Ele fala, vai na fé, irmão, que eu estou escrevendo outras coisas. Né? Então, por exemplo, a teoria da transferência de 1911 do Freud, 1914 do Freud, ela tem um dedo muito forte sobre a condição do amor do paciente pelo analista do Ferenczi. Né? O Freud não comenta, o Freud não dá nome, mas o Ferenczi faz esses apontamentos. Né? Então, como o Ferenczi também avança nessa condição, e agora, uma parte triste, o Jung pegou a Sabine Spellheim, né? A paciente dele. Ele transou com ela. Ele traiu a esposa com a Sabine. É a mesma medida do que se o Breuer tivesse pegado a anal, sabe? Então, o Ferenczi, o Jung pegou a Sabine. O Ferenczi também. Não, o Ferenczi não pegou uma paciente. O Ferenczi namorava uma mulher e disse para ela,
Você precisa de análise. Ela falou, preciso. Como é que eu faço? Faço comigo. Aí, não só para ferrar o rolê, o Ferenc se apaixona por quem? Pela filha dela. E faz o quê? A filha dela ir fazer análise com o Freud. Depois de um tempo, a mãe da menina e a mulher dele, né? Namorada dele, vai fazer análise com o Freud e a filha vai fazer análise com ele. E até que o Freud fala, vamos parar com isso. Você precisa escolher. Você vai casar com quem? Com a bonitinha, pititica, ou com a mulher inteligente, inclusive ela chama Emma. Ela também foi membro da Sociedade de Psicanálise também. O Freud, na tora, assim, na cara, falou assim, se você pedir ajuda para mim, eu já vou deixar muito claro, essa mulher, a Emma, é o que você precisa. A filha, se sabe disso, não, a filha só é bonita, não serve para nada. E aí ele escolhe a Emma. E a Emma era 14 anos mais velha do que ele, do que o Ferenc. Então a Emma continua a análise com Freud por um tempo, e o Freud fala, vai para alguém aí, vai para o Karl Abraham, vai para quem você quiser, procura alguém aí, que eu já estou cansado. E aí eu também fico um pouco assustado, assim, porque o Otto Rank, ele nunca pegou uma paciente. Mas o Otto Rank, o Ernest Jones, o Karl Abraham, o Jung e o Ferenc, todos esses homens perguntaram para Freud quem que ele preferia das relações. Você prefere quem, pai? Você prefere que eu escolha quem? Vou namorar com quem? E o Freud tinha uma decisão. Uma das brigas que o Freud teve mais fortes, que é uma carta que o Otto Rank escreve para Freud, foi porque o Otto Rank não casa com a mulher que o Freud escolheu para ele. Vocês estão entendendo o grau de loucura desse velho arrombado? E é isso. E aí o Freud consegue com o Karl Abraham, com todo mundo, ele consegue dar um jeitinho, mas depois essa esposa do Rank, o Freud conhece ela profundamente no final de semana e diz, olha, você fez uma escolha... você fez uma escolha decente, que é a tradução da carta. Pois bem, então o Ferenc se percebe avançando muito nessa perspectiva de uma nova tratativa transferencial da psicanálise. E é um sujeito que eu começo a estudar agora, que é um sujeito muito, muito, muito interessante. Ferenc é um sujeito muito interessante. Tem uma leitura de psicanálise que tem uma base freudiana, mas ele não fica em Freud, né? Ele avança bastante. Assim. Ele juntamente com o Otto Rank, que eles foram amigos, né? Repito isso. O Sándor Ferenc, ele é considerado o psicanalista do trauma. Então, quem estudou trauma, que publicou muitos textos, são 4 livros, né? Vocês conseguem achar na Amazon aí, não tá caro, os 4 livros do Ferenc. Que tem todos os textos dele, né? São 4 obras. O Ferenc, ele começa a brigar com Freud também por esse mesmo motivo, porque ele avança, e Freud não aceitava. Ele também fez críticas a tudo do Freud cair na condição sexual. Né? E o Freud, inclusive, faz avanços na teoria, também após ser provocado por Ferenc. E é interessante que em 1933, era aniversário de 75 anos do Freud. O Ferenc e Freud já não estavam mais amigos. O Freud rompe com o Ferenc em 25, 26. Pouco tempo depois que ele rompe com o Otto Rank. Né? Porque, novamente, o Ferenc não abre mão do Otto Rank por um tempo. E aí o Freud... eles fazem um congresso em 1933. Inclusive o ano que o Ferenc morre. Foi em 1933. E é interessante que ele tem um texto que chama... que é o último texto deles, Atendimento de Criança e Atendimento de Adulto. É o nome do texto do Ferenc. E aí, no início, esse texto ele descreve e declara para apresentar no aniversário do Freud. O Freud fez o aniversário de 75 anos, a gente faz festa, né? O Freud fez um congresso. Então, o Freud fez um congresso para as pessoas, exceto ele, para as pessoas apresentarem suas ideias.
Então, Freud, com 75 anos, 1933, o Ferenczi escreve esse texto. E é interessante que ele já começa o texto dedicando parabéns ao Freud, que ele fica muito honrado em ser um dos personagens mais cativos, ali, mais demandosos, que mais pediram, né, durante aquele tempo. E ele fica muito feliz por apresentar as suas novas ideias ao Freud. Falsidade, porque foi exatamente as novas ideias que fazem os dois romper. Né? Então aí você vai lendo a biografia, você vai percorrendo ali pela história da galerinha, até que você chega e fala, olha, é muito cruel, sabe? Essa galera não tem escrúpulos, não. Para você ter noção do que eu estou dizendo, eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, de uma carta do Freud manda para o Ernest Jones. O Freud manda a carta para o Ernest Jones. Primeira carta do Freud para o Ferenczi em 1910, pouco tempo depois que eles se conhecem. Só um trechinho. Procura um amigo e um companheiro de viagem. Alguém que torne impossível a menor sombra de discórdia entre nós. Como o Freud já estava brigando com Jung, como o Freud estava vendo que o Otto Rank estava de asinhas abertas, ele então dedica dizendo, eu quero você como fiel escudeiro. Aí a carta do Ferenczi para Freud em 1923. Costumo incluir aqueles dias entre mais belos de toda a minha vida e relembro com gratidão o guia incomparável que você foi para mim. Foi uma viagem que eles foram para a Itália. Tá? Eles foram para a Itália essa viagem, então eles trocam muito, só os dois, assim, numa relação muito afetiva, eles vão para a Itália, então o Ferenczi manda essa carta. Esta carta, agora esse trecho, é o Freud escrevendo sobre o Ferenczi, só que ele escreve para o Jones, em 1932. Já se faz 3 anos que venho observando sua crescente alienação, a maneira como se tornou inacessível a críticas de seus erros técnicos. E, provavelmente, o mais crucial, sua hostilidade pessoal contra mim, para a qual eu certamente forneci ainda menos razões do que em casos anteriores. Ou seja, Freud fazendo um drama, uma cena, dizendo que eu não tenho culpa, que você está me tratando mal. E aí o diário clínico do Ferenczi, que foi encontrado 1 ano depois que ele morre. Ele escreve no diário na data de 1932. Freud não ama ninguém, apenas a si mesmo e seu trabalho, e não permite que ninguém seja original. Portanto, o que é antitraumático em Freud é um artifício protetor contra a percepção de sua própria fragilidade. Isso daqui dá vontade de fazer um, sabe? Colocar isso semanalmente assim no post. Fazer um post semanal assim, para a galera. Então, o Ferenczi dá o rolê, começa a ter problema, e aí eu pergunto para vocês, o que Ernest Jones fez? O que Karl Abraham fez? Notas dizendo que Ferenczi é o quê? Paranoico. A saída da sociedade de Freud era quem Freud não gosta, e não gostam de Freud porque eles brigaram, é porque, na verdade, é uma psicose. Então, as neuroses narcísicas. Então, o Ferenczi vai trazer uma nova perspectiva para a psicanálise. Hoje nós temos muitos psicanalistas ferencianos que trabalham com uma psicanálise. É interessante porque a gente está, eu particularmente, né, estou no Sudeste. O Sudeste e o Nordeste, todavia, assim, ele tem uma influência lacaniana absurda, sabe? Tem uma influência lacaniana muito forte. Quando eu conheci o Paulo Ceccarelli dava aula no Rio Grande do Sul. E foi onde eu comecei, faltou análise para Freud, eu comecei a entender de psicanálise não lacaniana. Porque o Ceccarelli me disse isso, você sai do Sudeste, você vai, por exemplo, para o Mato Grosso, você vai encontrar pessoas que não são lacanianos. Né? Grande parte de Belém do Pará não é do Pará, os psicanalistas da Amazônia, do Norte, de modo geral, não são lacanianos. Então a gente começa, e aí eu tive um contato muito grande com psicanalistas que não são
lacanianos, principalmente porque eu estudava Lacan na época, e o contato com o Ceccarelli, sendo um psicanalista freudiano, e as suas investidas em outros autores, e aí eu conheci Ferenciano, conheci Laplanchiano, conheci Winnicottiano. O Winnicottiano é até muito mais fácil de achar, né? Mas psicanalista ferenciano é uma coisa muito difícil. E aí eu até indico para vocês darem uma passada, por exemplo, vá lá seguir o Daniel Kuperman, né? Que é o coordenador do livro Porque Laplanche, porque Freud, porque Lacan, ele é o coordenador. E ele que escreveu Porque o Ferenc, que foi o primeiro livro, inclusive. E é um livro absurdamente interessante, né? Assim, eu estou começando a estudar o Ferenc, então é nessa ideia. E o Ferenc também, ele chega a fazer análise com Freud, né? Ele faz análise com Freud em 1914, quando ele nega a participação no Totem Tabu. O Freud dá uma traulitada nele, dizendo que isso é ego, que isso é narcisismo, Ele fala, então vou lá tratar com você. Fala, então vai, tratar com você. Não adianta muita coisa. Então, o Freud briga com o Ferenczi na mesma época que o Otto Rank, o Abraham morre também na mesma época, a galerinha começa a dissolver ali, acabar. E Freud, então, morre em 23 de setembro de 1939, aos 83 anos, escrevendo um grande texto, que era um grande resumo da obra dele, que é nomeado como Compêndio de Psicanálise, ou uma breve, é o último texto, só que ele não acaba, né? Então era uma perspectiva do Freud. O Freud diz, olha, eu quero fazer um apanhado da minha obra, um apanhado geral da minha obra, finalizando a minha vida, e até que ele morre pedindo morfina, né? Um aumento de morfina. E ele morre ao lado da irmã, ao lado da Ana, filha. Ela cuidou tanto. E aí ele morre nesse ponto. Então, o que a gente propõe para que a gente possa saber dessa pesquisa que a gente está trazendo aqui para o nosso grupo é tentar fazer uma associação entre a psicanálise freudiana, o que ela nos aponta, juntamente com contextualizações históricas, né? Não deixar Freud pela teoria. Por que Freud briga com Breuer? É isso, sabe? Assim, é como se a gente tivesse vamos ler os estudos sobre histeria. Aí depois a gente tem uma... Por quê? Né? A gente vai entender o texto, a gente vai discutir o texto, a gente vai discutir os textos, né? Eu vou até dizer aqui para vocês quais são os textos iniciais. Eu não sei se todo mundo que está aqui tá no grupo lá, vai fazer o curso, mas eu tenho mais 4 vagas. Se vocês tiverem interesse, manda um direct lá para a gente conversar. Cadê? Você tá aqui. Então, nós vamos começar nesse primeiro módulo, que serão 4 aulas, né? A primeira aula, nós vamos trabalhar com os textos que são os estudos sobre a histeria, de Breuer e Freud, e começaremos o projeto para uma psicologia científica, que é a primeiríssima ideia que depois vai ser nomeada de metapsicologia. Né? É o primeiro investimento que Freud faz para entender a metapsicologia, né? Que a gente vai entender a metapsicologia hoje. É um texto que ele manda carta de 1895, que ele manda para Fliess, é uma carta que ele manda para o Fliess, e ele pede o Fliess para rasgar. O Fliess não rasga, o Fliess amassa, joga numa gaveta. 2 anos depois, o Fliess morre. O Fliess morre, 2 anos depois da morte dele. A filha do Fliess abre essa gaveta, encontra esse apanhado, entrega para alguém e fala, publiquem para nós. O Freud, depois que o Freud já estava morto. O Freud não teve conhecimento que uma coisa que ele pediu para rasgar foi publicada. Nós temos acesso, né? Depois nós continuaremos com a continuação do projeto para uma psicologia científica, né? Até dia 19, querido. E também as neuropsicoses de defesa,
que aí vamos trabalhar a primeira vez que Freud introduz o conceito de recalque. A ideia propriamente dita de recalque. Eu acho isso bonito. E por que eu estou escolhendo esses textos? Porque são textos que Freud tem uma construção interessante, sabe? Não é um texto qualquer. Não é um texto... É um texto que tem uma construção que vai nos ajudar a pensar a construção do Freud, não? Pensar o que Freud propõe para uma psicanálise. Daqui, isso é em 1896, quase 20 anos depois, ele vai ter um texto que chamou Recalque, que ele vai dedicar a continuação desse texto de 1889, de 96, né? Depois nós vamos para 2 textos em março, que é sobre os fundamentos para destacar da neuroanestenia, uma síndrome específica denominada neurose de angústia. Esse texto, por que eu escolhi esse texto? Porque o que a gente tem hoje na nossa clínica? Eu estou ansioso. Eu estou angustiado. Estou em crise de pânico. A gente não escuta isso, eu não consigo sair de casa, eu estou em crise de pânico. Isso está aos montes. E eu gostaria, eu pego esse Freud mais médico, até uma psicanálise pré-histórica. Por que eu chamo de pré-histórica? Porque a psicanálise nasce em 1900, né? Como, de fato, com a interpretação dos sonhos. Esses são textos pré-históricos. Mas o que nós temos hoje no CID-10 e no DSM, como crise de pânico, são todas as descrições que Freud faz em 1897. Então, esse texto é a primeira vez que Freud escreve um texto no qual a Organização de Saúde da época vai tomar como importante para eles. E o DSM mantém as condições de um ataque do pânico, no qual Freud vai estabelecer. Então, ataque do pânico é um conceito observado pelo médico Freud, né? Então, por isso que ele vai descrever, inclusive, como que lida terapeuticamente com essa condição. E aí depois nós vamos para o texto Observações Adicionais sobre a Neuropsicose de Defesa, né? Que é observações adicionais, o que ele está dizendo. Ou seja, nós vamos terminar o fevereiro com a Neuropsicose de Defesa, nós vamos começar março com as observações a mais, e aí a gente entra nesse texto da neurose de angústia. E aí a gente finaliza esse primeiro módulo, final de março, com a sexualidade na etiologia das neuroses. A primeira vez que Freud vai descrever a sexualidade como um problema da neurose, né? Primeira vez que ele vai apostar nisso, primeiro texto que ele vai se dedicar a isso. Então, é para que a gente possa, inclusive, entender e pensar, olha, eu estou falando porque eu sei, porque eu li o texto anterior, né, os textos pré-históricos de Freud. E aí, por último, a gente faz as lembranças encobridoras, que é um texto brilhante. E por que eu dediquei muitos textos, né? A gente vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos, levando em consideração que projeto de psicologia científica é imenso, mas a gente não vai ler ele todo, nós vamos pegar os pontos principais. Nós não vamos ler as afasias, porque é um texto que é importante, mas não para o que eu pretendo aqui, porque eu tenho percebido muito isso aqui. Ó. Isso aqui está ofertando questões corporais, sabe assim? A internet, essa dimensão do virtual, coloca um corpo que está sendo provocado. Então, eu acho válido a gente voltar num Freud, no qual era um Freud absurdamente corporal. Eu estava até comentando com o Felipe, numa mensagem, que eu estava lendo o texto das neuropsicoses de defesa, e aí eu tive um pequeno, sabe assim, falei, caralho, eu acho que o Freud, neste momento aqui, está chamando o inconsciente aquilo que a gente poderia chamar de corpo. Né? Então, eu começo a ter uma leitura diferente da que eu já tive tempo atrás, de que o corpo é o inconsciente para o Freud, até quando eu não sei. Mas eu começo a ter uma leitura enviesada nesse sentido, assim, de entender que aquilo que Freud chama de inconsciente,
nos seus textos pré-históricos, é o corpo. Está no corpo, sabe assim? Porque o corpo, ele é o resultado, como ele vai dizer em 1914, ele é o resultado de um investimento da pulsão. Por isso que ele vai falar que a pulsão está entre o psíquico e o somático, né? Que ela tem algo que não é traduzível ou traduzível sua energia que retorna para o corpo. O Freud vai dizer que a pulsão inaugura o estímulo do corpo. Eu gosto do Laplanche, dizendo que o corpo se estimula. E aí a pulsão aparece. Freud vai dizer o contrário, que a pulsão aparece depois do estímulo. Depois que o corpo foi... Né? O Laplanche fala, não. O corpo é estimulado e aí a pulsão aparece. Eu também gosto mais dessa leitura do Laplanche. Então, essa ideia assim, de que tem um corpo... Se a gente pegar a proposta do Freud, ela nada mais é do que uma tentativa de traduzir as energias psíquicas que retornarão para o corpo. Para quê? Para que o sujeito possa ter uma redução de mal-estar. Embora, em 1930, ele vai trabalhar o mal-estar de civilização como algo que é inevitável. Né? O mal-estar é inevitável por quê? Porque a gente busca pela segurança, não pela felicidade. Né? Ele vai, inclusive, dizer isso. A felicidade, quanto mais segurança uma pessoa busca, mais renúncia do seu próprio desejo ela terá. Porque a felicidade ela vai no contrapé da segurança. Então é isso, assim. O processo analítico, nessa condição de Freud, é tentar trazer uma possibilidade para que este corpo possa sentir um prazer. Porque eu, particularmente, acredito que a função do corpo ela é só uma, né? Para mim, o corpo ele só tem uma única função, que é sentir prazer. Se o corpo não está sentindo prazer, é porque a gente precisa pensar o que é que está rolando. Né? Então, eu só vou para análise porque o corpo denuncia. Denuncia alguma coisa no qual, psiquicamente, não está sendo traduzido. Só para a gente poder fechar a nossa conversa aqui, eu vou dizer aqui para trazer uma coisinha rapidinho para vocês. Muitas, tipo, a Mariana, a Ana, já deve estar cansada de ver o que eu vou fazer aqui, mas eu não ligo. Bom que decora. Se não aprender, pelo menos decora, né? É o que eu fiz com o curso, quando eu fazia curso de anatomia na faculdade. Não entendia, mas decorava. Então, o Freud vai nos apontar o quê? Vamos fazer que isso aqui é um aparelho psíquico, né? Então, quanto maior for a tensão psíquica, ou seja, maior energia psíquica, maior é o desprazer. E eu acho isso interessante para Freud. Porque o Freud vai dizer, quanto mais energia você tiver, mais desprazer você terá. Porque a função do aparelho psíquico é traduzir as ideias inconscientes para que essas ideias se encontrem com o afeto e esse afeto possa descarregar o seu quanto de energia. Você lembra que eu disse que, porcamente, um é qualidade e outro quantidade? Então, quando a ideia se junta com o afeto, a quantidade, o quantum de energia se dizima. Ou seja, eu tenho um prazer. Eu tenho uma descarga. A gente faz isso, né? E o Freud vai dizer, olha, tem uma coisa que é uma pulsão, que é uma força constante, né? Que ele vai chamar de constant Kraft, e o outro que é o momentâneo Kraft, que é uma força momentânea. Essa força momentânea é o que a gente pode, em alguma medida, trazer a necessidade que é a fome. Ou seja, eu sempre vou ter fome. É isso que o Freud vai separar do Kraft e Ebert. A pulsão natural, enquanto uma necessidade orgânica, e a pulsão psíquica. Né? Uma força constante. Porque esta é momentânea. Eu tenho fome, comi, teu prazer, parou.
Mas a fome vai voltar, mas ela parou. E tem uma outra força que não cessa. Essa força é uma força de tradução. Por isso que o Otto Rank vai fazer a sua retificação no estado inorgânico. Porque o estado inorgânico não tem ideia de traduzir. Porque desde o momento em que houve uma ruptura com o recalque primário, a partir dali a sua vida virou um inferno, seguidamente. Porque nunca mais vai parar além do momento que você vai morrer. Então Freud fala de morte, Otto Rank fala de vida, que é, na verdade, o retorno ao inorgânico, que é o retorno à barriguinha de mãe. Né? Então, essa é a ideia. Então, se eu tenho um corpo, esse corpo é um corpo excitado. Né? O meu corpo, o seu corpo. O nosso corpo é um corpo fonte de prazer. Fonte de excitações, melhor dizendo. Já viram aquele filme? Intocáveis? Do Homem da Cadeira de Roda? Francês? Chega uma parte, Ana, se você não assistiu esse filme, assim, eu acho vergonhoso. Eu acho que você podia ter dito que sim, para não passar essa vergonha, mano. Tá gravado, inclusive. Balançou a cabeça falando não no filme. Tá bom. Mas se eu assistir também, eu não lembro, porque eu não lembro de nada, então. Intouchable, nome do filme. Esse filme chega a um certo momento em que o rapaz chama umas mulheres para fazer massagem e uma fica fazendo massagem na orelha dele. Né? É a região no qual foi eleito que algo psíquico elegeu de um corpo que sente. Ou seja, a orelha sente prazer para ele. Porque o restante do corpo está paralisado. Ele não tem sensibilidade no corpo. Então, o psíquico sempre vai eleger uma parte do corpo para dar retorno para esta tradução. Para não viver uma vida completa de desprazer. Então, vai lá dar uma mexidinha na orelhinha dele, ele fica ali, ó, excitadinho. Não estou dizendo excitado no sentido de penetração, vamos transar, pênis e vagina, pênis e ânus. Não estou dizendo. Nossa, a pessoa chegou cedinho. Essa chegou cedo. E aí, então, é nessa proposta que eu estou trazendo, assim, como uma leitura do Freud, que é um movimento que o sujeito faz no campo do desprazer, certo? Então, o desprazer é isso, é um aumento de tensão. E o prazer é uma diminuição da tensão do aparelho psíquico. E essa diminuição é isso, né? Eu vou fazer o quê? Eleger um objeto para que esse objeto possa haver uma descarga. Pode ser um objeto descarga, para que esse objeto seja um objeto de descarga da minha tensão. Né? Que é aquilo que Freud fala: pressão, meta, objeto e fonte. O corpo é sempre a fonte. Então, o corpo, ele elege, ele é excitado, essa energia excitatória vai para o psiquismo, o psíquico se traduz, ele volta para o corpo. Se não traduz, ele volta para o corpo. Só que na tradução volta em forma de prazer e na não tradução volta em forma de angústia. Certo? Então tá lá a Ana Paula, ela encontra alguém e esse encontro dela causa uma sensação gostosa no corpo, assim, frio na barriga, umas borboletas. E aí, como aquele corpo vai se excitar? Como vai traduzir? Aí vamos imaginar que a Ana teve um encontro, só que ela já teve encontros na infância e na juventude. Ela adolescente, sofreu muito na mão dos parceiros e parceiras, namoros terríveis. E aí ela encontra alguém que dá frio na barriga e ela fala, não vou me permitir me apaixonar porque isso me causa transtorno. Ela vai fazer o quê? Ela vai ficar angustiada porque houve uma energia investida no psíquico e ela recalcou.
O recalque enquanto não permissão de dar palavra à ideia inconsciente. Marcel, o que é isso? Nós vamos entender isso bonitinho no módulo 3, que a gente vai pegar a metapsicologia assim, mastigar bem mastigadinhos, para a gente fazer uma coisa bem gostosa, certo? Então a nossa proposta é essa, é trazer Freud sem que a gente deixe o queridinho, o velho ranzinza, insuportável, sem base social e biográfica. Né? Vamos poder falar com toda vontade. Ele fez isso porque ele foi escroto. Sabe? Foi não sei o quê. Ou não, ele estava ali passando pela Primeira Guerra. O filho dele estava lá na Primeira Guerra Mundial. Estava desesperado para o Jean Martin não ser assassinado na Primeira Guerra. Então ele está enlouquecido, perde a filha. Por isso que ele escreve para além do princípio de prazer. Então a gente vai trazer o construto social do Freud a partir desses textos que a gente propôs. Certo? Então, quem tiver interesse e não estiver no grupo, nós temos ainda 4 vaguinhas. Me mande um direct. Marcel, tô querendo. Vai ser nesse horário, 19h30. Na segunda, dia 19, na outra segunda, dia 26, né? Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Vão ser duas segundas seguidas, por causa do carnaval, né? Que seria hoje, a gente começaria semana que vem, e aí a gente pularia. Mas como o carnaval já é semana que vem, eu estou muito disponível e muito afim de fazer com que esse corpo traduza muita excitação no carnaval. E é isso que nós vamos preparar. Gente, vocês têm dúvidas?